Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao segundo vídeo da nossa saga de modernidade e horror. Nesse vídeo de hoje, a gente vai ver como a modernidade e o horror se convergem, em que ponto eles se juntam, no que eles se relacionam e por que uma coisa tem a ver com a outra. Para iniciar essa nossa discussão, esse nosso levantamento, essa nossa abordagem, a gente tem que entender que também está relacionado com a nossa sensibilidade enquanto indivíduo. E essa sensibilidade, por sua vez, também está ligado aos períodos históricos, tanto os que já foram passados, quanto ao que a gente está vivendo hoje em dia. Então a gente entende que isso é uma reconfiguração daquilo que a gente sente de acordo com esse contexto sócio-histórico. E o gênero do horror pode causar ou fascínio, ou também repulsa, e também está relacionado a grandes traumas coletivos ou também traumas individuais, que nesse caso são mais específicos. E quando esses traumas também são históricos, eles estão ligados a um trauma social também. E atualmente, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, com desastres naturais, com o avanço do capitalismo, com grandes jornadas de trabalhos, com a violência social, com todo tipo de violência psicológica também. A gente já tá acostumado com esse choque do horror, com esse choque do terror. Então é um costume que tá muito inserido na nossa sociedade. E a gente também tem como exemplo essas catástrofes sociais, as catástrofes sanitárias, como, por exemplo, a pandemia da Covid-19 nos últimos anos. Então, isso faz que a gente questione se a gente perdeu ou não essa nossa sensibilidade. A gente tem sensibilidade? Como que o nosso corpo reage a tantas imagens de violência? Isso saindo um pouco do filme do terror. Isso na nossa sociedade mesmo, nas nossas vivências. A gente está tão acostumado a receber tantos bombardeios de choque, de repulsa, que a nossa sensibilidade vai formando uma casca. E isso faz com que a gente entre num ciclo de retroalimentação, que a gente precise consumir mais coisas grotescas, mais coisas bizarras, mais coisas assustadoras, para que a gente se impacte de novo. Então, esse excesso de filmes de terror, a quantidade de cenas grotescas, que a gente chama de torture porn, ou a gente pode chamar também dos filmes gore, que são aqueles filmes que tem muito sangue, muita violência, o corpo humano pulando pra fora, de dentro pra fora. A gente tem esse avanço, esse advento na sociedade atual, justamente porque a gente não consegue se chocar muito fácil, justamente porque a gente tem esse bombardeio de choque todos os dias das nossas vivências. Então, pede com que a arte, pede com que a cinematografia busque por artifícios e instrumentos que nos choque cada vez mais. Então, a gente pode entender que isso ocorre, essa produção de horror muito violenta, justamente para compensar o que a gente já vive. Então, essas produções têm um teor mais compensatório e que também indiretamente ajuda a gente a tolerar os nossos desafios diários, os nossos choques diários. Só que a hiperprodução e o hiperconsumo desse gênero e desse estilo de filme, desse tipo de produção, faz com que o nosso corpo acabe ficando dormente quanto esses sentimentos. O que faz com que, novamente, a gente precise de mais e mais estímulos para que a gente se choque novamente. Então é isso que acontece, a gente precisa de mais choque, mais produções cada vez mais grotescas, e a gente só começa nessa sucessão. A gente começa nessa sucessão de grotesco, nessa sucessão de choque, de susto. E isso acaba por criar uma massa que é muito ansiosa e muito sedenta por cada vez mais sangue, por cada vez mais medo, cada vez mais horror. E que precisa cada vez mais também de uma promoção de violência e de uma promoção de choque também. Então, esse foi o segundo vídeo sobre modernidade e horror. Aqui a gente vê onde que eles se convergem. E agora no próximo vídeo a gente vai descobrir se teve ou se não teve horror no Brasil, como que se deu esse contato desse gênero no nosso país. E se você quiser continuar assistindo, é só você acompanhar os próximos vídeos do canal. Obrigado!